Olá, Renato Bertani falando. Que bom vê-lo aqui na nossa terceira aula. Depois de entendermos o que é o book de ofertas, o que é o Times and Trades, o mapa de fluxo, o que cada uma dessas ferramentas nos entregam para que a gente possa entender quais são as características ou quais são as intenções dos players, né? Lá que nós vimos na aula 1, querendo se esconder, querendo camuflar as suas ordens, e a gente quer sempre buscar o direcional para onde que o mercado está indo. Nós precisamos entender como que os grandes players se posicionam. Quais são as características, né, que os grandes players utilizam nos seus robôs? Tem robô que só fica no book, tem robô que vai lá e agride diretamente, tem robô que fica nos dois ao mesmo tempo, tem robô que é só para nos enganar. E é exatamente isso que eu quero mostrar nessa aula. Vou trazer aqui alguns exemplos dos principais robôs e características para que vocês possam, no processo de aprendizagem, no processo cotidiano, começar a identificar esses robôs e lá na nossa próxima e última aula a gente criar uma estratégia, já que no fluxo o que a gente quer é direção. São os players fazendo aquela movimentação para nos trazer segurança. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos começar a nossa apresentação aí sobre os robôs, o que é que a gente pode esperar dos tipos de robôs e vendo alguns replays na prática. O primeiro deles, galera, é o robô passivo. Bom, robô passivo. Vamos lembrar lá daquela história do feirante e da pessoa querendo comprar ali a abobrinha. A abobrinha custava R$ 4,99, é o feirante querendo vender por esse valor. A pessoa queria pagar R$ 4,80. A ordem está no book. Se ele deixar ali paradinho, se o feirante deixar no 4,99 e a pessoa for embora, ele deixou uma ordem passiva. Então, o player deixa a ordem no book, no primeiro ou segundo níveis de preço, esperando que outro player venha e consuma. Então, legal. Então, a gente vê um robô que fica toda hora repetindo com frequência essa ordem paradinha ali. É o chamado robô passivo. Aonde que dá para identificar esse robô passivo, pessoal? No book de ofertas. E é exatamente isso que a gente vai ver. Vamos lá, pessoal. O pregão tá rolando aqui ao vivo, não tenho como acelerar, tá? Eu quero que vocês entendam agora o conceito de robô passivo. O robô passivo é aquele que nós localizamos no book de ofertas, e nesse momento eu quero que vocês observem esse robô aqui, ó, do Goldman. Ele está no primeiro nível de preços e ele não agride, ele deixa a ordem ser consumida. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, essa ordem do Credit e abri-la, eu vejo que o Goldman foi a sua contraparte, assim como a de cima também, Goldman. Ou seja, ele fica no book. Aí você fala, então eu vou consumir esse 100 e acabou. Ele já vai lá e renova. Ele aparece de novo aqui embaixo, ó, com mais 600 papéis. Ele é um robô em que ele vai seguindo o nível de preços. O mercado vai caindo ou vai subindo, você sempre vai ver o Goldman. E quando a gente observa aqui, ó, como um dos maiores vendedores do dia, que está aqui embaixo na evolução do tempo, ó, o Goldman, pessoal, é um dos maiores, é o maior vendedor do dia. Olha só, vendedores. Nós conseguimos observar aqui, ó, o Goldman com 27,72% das posições foram posições vendedoras. E o que mais é importante aqui nesse entendimento é que vocês percebam que ele fica no book e ele não agride. Então, na hora que você vê aqui o vendedor, você não consegue ver Goldman. Por quê? Porque na ordem original só aparece quem agrediu. E como ele não agride, ele deixa ser agredido, né? Ele é um robô passivo, ele acaba não aparecendo. Então, vejam essa dinâmica, eles são muito importantes para dar sustentação, eles dão corpo, né? Os robôs passivos, eles vão preenchendo espaços vazios para outros robôs mais agressivos que a gente vai seguir o fluxo. E isso é extremamente importante. Beleza, pessoal? Então, esse é o robô passivo. Um dos passivos mais legais que existem, pessoal, é um chamado de Best Offer. Como eu disse a vocês, aqui no mercado financeiro, vira e mexe, nós temos nomes em inglês. Best Offer significa melhor oferta. Ou seja, o player deixa a ordem no book, o robozinho fica ali no book, aguardando que alguém agrida. Se o preço começa a ir embora, ou seja, ele quer comprar no 9,90, o preço está no 9,95, de repente está no 9,96, 9,97, 9,98, o preço está indo embora. O Best Offer se desloca junto. Ele vai melhorando a oferta, ele vai deixando sempre a oferta mais próxima nos níveis de preço, primeiro ou segundo níveis, e geralmente ele pressiona para que o preço continue se segurando. Ele sozinho, né? A gente costuma falar aqui no fluxo, pessoal, a gente fala muito isso lá no Trade ao Vivo, é que uma andorinha só não faz verão, mas esse robô, repleto ali de mais algum outro, dando uma sustentação, costuma dar excepcionais operações. E onde que nós conseguimos identificar esse tipo de robô? Aonde que ele está? Ele fica no book de ofertas. Então, esse é um robô, é um exemplo um pouquinho mais longo, mas que eu peço para que vocês observem, porque quando a gente encontra esses robôs,
dá para fazer belíssimos trades, exatamente como esse que nós pegamos lá no trade ao vivo. Vamos lá, galera. Esse replay que eu vou mostrar para vocês, a gente pegou uma operação na sala do trade ao vivo nesse dia, 28/6, em lojas Renner, com esse robô Best Offer. Esse robô Best Offer é um robô, né, como a gente viu, que ele sempre está no primeiro nível de preços. E eu quero que vocês observem aqui no book de ofertas, vou até aumentar um pouquinho mais a fonte aqui para vocês, para ficar mais fácil enxergarem. Um robô chamado Goldman, um player chamado Goldman. Ele estava sempre no primeiro nível de preços e pressionando o mercado aí cada vez mais para baixo. Ele já era o maior vendedor do dia, mas ele foi lá pressionando realmente e nós conseguimos pegar uma operação aí excelente nesse dia. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Já foi. Então ele está sempre aqui, ó, no primeiro nível. Nesse caso, o mercado está negociando no 23,19. Mas ele vai começar a pressionar, o mercado vai começar a cair e ele vai estar a todo momento nesse primeiro nível de preço. Deixa até aqui mais perto, para que vocês possam observar. Então vejam, ó, o mercado estava no 19, 23,19, o Goldman estava vendendo. Toda hora, Goldman. Vamos lá, vou deixar rolar um pouquinho para ele começar a acelerar essa melhor oferta. Ele está sempre no primeiro nível. A gente não consegue ficar ali, ó, sem observar Goldman toda hora aparecendo na venda. Ah, mas agora ele não está abertando, porque acabaram de entrar ordens e ele não teve nem tempo hábil ainda de colocar as ordens dele. A Goldman. Reparem que nenhum outro player repete esse comportamento, né? Goldman. Mais uma ordem aqui do Goldman. Goldman. Ou seja, toda hora, pessoal, no primeiro nível. Vou acelerar um pouquinho mais, porque ele vai acelerar também a movimentação dele. Foi uma operação muito legal que a gente pegou lá na sala. Muito legal mesmo. A gente já tinha rastreado que ele estava no book, né? Que ele era o maior vendedor do dia. Ela bateu lá no 23,27 e começou a recuar. Porque outros players chegaram fortemente junto, né? Reparem como ele estava lá sendo consumido e já renovou mais 2 ordens. E são ordens muito legais, porque são ordens maiores do que 1.000 papéis. Então, quando tem um robô desse, com ordens maiores do que 1.000 preenchendo, ele dá muita sustentação aí para o movimento mais direcional. É bem interessante esse robô, pessoal. O pessoal que consegue enxergar ele aí consegue fazer boas operações. Goldman. Vamos lá. Já saiu lá do 27, 28, está no 14, né? Já são 13 centavos a menos no papel. E o Goldman não larga. Que vou até diminuir a velocidade, porque ele começa a ficar mais intenso. Goldman de 1.200. Goldman. Goldman de 1.400. Naturalmente que tem outros robozinhos aqui juntos, né? Mas o foco aí é esse best offer do Goldman, sempre no primeiro nível de preços, com ordens, com robô aí com mais de 1.000 papéis vendendo e pressionando, ó lá, 1.200.
Repare que ele diminuiu um pouquinho, né, o tamanho do lote. O mercado dá essa repicada aqui, bateu na VWAP lá e começa a repicar. Mas ele não larga. Marcando em cima. Goldman. Ele diminuiu a frequência, né, como quem dissesse, vamos ver o que vocês vão fazer, vou soltar, vou deixar aqui, mas eu vou vendendo aos pouquinhos. Vamos ver se vocês vão conseguir levantar mais lá para cima, e lá para cima eu vendo mais caro. Mas ele não sai do primeiro nível de preços. Não sai. Goldman. Agora já aumentou de novo, olha lá. 1.400 no 23,20. Já começa a acelerar, 1.300. Ele já colocou o robô dele de mais de 1.000. E aí o mercado já começa a ficar pesado de novo. Sente essa presença do Goldman, né? Sente a presença desse robô aí que não larga e pressionando aí quem está tentando comprar e dando sustentação para quem está vendendo. Vai ficar a lá, Goldman. Reparem que ele vai mudando, né, o tamanho das ordens, né, pessoal? A hora está com 900, 1.300, 1.200, 1.200, 1.500. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, que agora ele chegou de novo forte. 1.400. Daqui a pouco, de novo, o robô de 1.400. Então, ele tem vários robôs passivos para ficar no primeiro nível de preço, com tamanhos de lotes bem distintos, para tentar confundir aí qual é a quantidade que ele vai vender. Lembre-se, ele quer camuflar, né? Lá, Goldman 1.500, Goldman 1.300, Goldman 1.300. $1.400. Está na região do mesmo ponto que ele ficou lá, que ele enroscou, né, no 98, que apareceram compradores. Mas agora não vai segurar, não. Foi uma operação muito legal, o pessoal não passou calor em momento algum. Esse dia aqui foi muito bom. Fizemos várias operações aí com o Renner. Um ativo bastante volátil, quando toma direção é bem legal. Goldman 300, Goldman 1.200. Então agora ele está no segundo nível de preços, olha só. Já foi para o primeiro. Ele fica um tempinho no segundo, não é executado, vai para o primeiro nível de preços e aí negocia. Goldman, 97, tá com o robô de 1.500, né? É um de 1.400, outro de 100. Agora aqui. Goldman. Então, reparem, pessoal, que ele não larga o osso. É aquele, para quem gosta de futebol, é aquele cara que fica marcando em cima, vai, não solta de jeito nenhum. E quando você consegue rastrear esse cara no início, ou até mesmo está numa operação, você vê que tem um cara contra você que está nessa condição, com lotes maiores e pressionando para um dos lados, você fala, pô, não tem por que continuar na operação, é mais um batendo no meu ponto stop. Então você já sabe que ali não é mais uma condição favorável para sua operação. Então o melhor é fazer, se você tiver contra um cara desse, cair fora, e se você tiver a favor, observar um cara desse chegar junto com você, fica muito feliz, porque ele dá muita sustentação. Então veja que ele não sai, é o tempo todo. Agora apareceu um JP Morgan também vendendo com uma quantidade aí mais forte, mas o nosso principal aqui do exemplo de hoje é esse robozinho do Goldman, que realmente aí nos deu muitas alegrias nesse dia lá na sala do trade ao vivo. Bom, galera, esse trade desceu, ele foi até o 22,17 lá embaixo, quase que deu R$22, que era o alvo que a gente imaginava final total, mas a gente pegou aqui em cima, no 23,20, foi um belo trade esse aqui, nesse dia. E, independente disso, espero que tenha ficado claro aí a ideia desse robozinho chamado Best Offer. É muito legal esse Best Offer, pessoal, mas ele não é o único, né? Vocês
repararam ali que tinham mais robôs rolando, e na aula 4 a gente vai debater mais sobre essas estratégias. O robô Market Maker, ele está aqui presente porque muita gente acaba perdendo dinheiro por causa desse robô. Então, além de saber ganhar, a gente tem que saber também como evitar as perdas. Porque eles são robôs que a gente fala que é aquele pote de ouro no final do arco-íris, né? São lotes semelhantes em ambos os lados do book. Não tem como você escorar ali um stop, não tem como você ter ele como alvo, porque eles estão lá para evitar volatilidade. Se alguém, o que significa isso? Significa que se alguém chega com uma ordem muito grande, ele vai absorver, para evitar aqueles picos, os chamados dedos gordos, né? Ele está ali para proteção, ele não está ali para operação. Ele tem lotes semelhantes em ambos os lados do book, ele tem lotes menores nos primeiros níveis de preços, lotes grandes a uma certa distância do preço, e não fazem preço dos ativos. Vou repetir, não fazem preço dos ativos. Por isso, não dá para estopar atrás desses caras ou se embasar com o stop neles. Aonde que a gente visualiza esse tipo de robô? No book de ofertas. É um robô para a gente ficar atento para não perder dinheiro. Galera, vamos lá. O robô Market Maker, ele fica com a intenção maior dele é evitar grandes volatilidades no papel, ou seja, um player que entre muito forte e acabe deslocando o preço de forma abrupta, né? Ele preenche espaços. E aqui nesse caso de VVBR, pelo mapa de fluxo, a gente já localiza que nós temos dois espaços, dois locais que estão avermelhados, que é o 96 e o 90. E quando a gente observa o Market Maker, ele tem a mesma quantidade, né, nos seus extremos. Então, quando a gente vem aqui no 96, olha só, nós temos um robô da Genial aqui, ó. Deixa eu parar aqui para vocês observarem. No 96, nós temos um robô da Genial de 9.500. Muito provavelmente, aqui, ó, a Genial vai ter também nessa região, numa condição equidistante, ou seja, a mesma distância para o preço, mais ou menos. Então, o preço estava negociando no 93, ele estava no 96, então 3 centavos acima. Nós devemos ter 3 centavos abaixo, mais ou menos. Uma ordem da Genial, também de 9.500. Então, vamos lá, vamos procurar aqui. Ordem da Genial, 89 ou 90, né? Mas o importante é a gente ver uma ordem de 9.500. Eu já estou vendo ela aqui, só quero achar o ponto bom para parar. Pronto. Vamos lá. Genial, 9.500, aqui, ó. Olha só. Então, assim como nós tínhamos uma ordem de 9.500 da Genial no 96, nós temos 4 centavos abaixo, uma ordem de 9.500 também da Genial, porque ela está aí contratada para ser o formador de mercado, para evitar aquelas oscilações abruptas de mercado. E isso é um robô presente e que não adianta a gente criar score, ou seja, você operar com stop abaixo dele, você acaba nunca conseguindo chegar realmente nessa condição ou se protegendo realmente, por quê? Porque ele vai se deslocar, ele mantém sempre uma posição equidistante aí do que está sendo negociado. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos procurar de novo. Olha só, modificou, agora nós estamos lá no 97. Vamos descer no 97, ver quem está no 97? Então, no 97 nós temos mais uma ordem grande agora do Credit. Então, o Credit também é um market maker. Vamos, do 97, 3 centavos. Vamos procurar aqui uma ordem do Credit de 9.500. Vamos lá. Do Credit de 9.500. Credit 9.500. É assim mesmo, pessoal. É poluidão, assim, é mais difícil. Aqui, ó, no 91. Então, nós temos uma ordem do Credit, outro formador de mercado. Então, características do formador de mercado. Ele é o mesmo player, com o mesmo tamanho de lote e mantendo distância para o preço em negociação. Ele está ali só para ser um amortecedor. Não dá para comprar rompimento dele, nem escorar um stop logo abaixo dele. Essas são as características de um robô market maker. Beleza, pessoal? Então, galera, esse robô Market Maker, a gente tem que tomar bastante cuidado. Ali, nesse caso de VBBR, tinham outros também, né? Vocês repararam que tinha uma OBS, mas como eu queria apenas elencar a característica dele, então ficou bem claro e serve para nos protegermos de nós mesmos, né? Agora, existe um robô muito legal. Esse robô é chamado robô ativo. O robô passivo, lembre-se, vamos fazer um contraponto aqui. O robô passivo é aquele que ficava no book, esperava ser agredido. O robô ativo é aquele que vai executar ordens a mercado. Ele é grid, ele vai para cima, ele fala, quanto você está pedindo nessa chicória? R$1. Então tá aqui R$1, compro. Ele é grid, ele tem características de executar ordens a mercado, sem padronização do tamanho de lotes e frequência constante de agressão. Muito importante, pessoal. No fluxo a gente procura a frequência, a repetição de ordens e esse robô, ele as detém. Onde consigo identificá-lo? No Times and Trades. Então, vamos observar o Times and Trades e o exemplo a seguir. Pessoal, vamos lá. Nesse exemplo que a gente vai observar agora, a gente tem a Goldman, né, que é um player que ele está comprando
Ambev, isso foi no dia 27/6. E a gente vai observar aqui que ele não fica no book, isso é característica do robô ativo, ele vai direto para o Times and Trades. Então eu vou colocar aqui, vou soltar, e a gente vai observar com calma exatamente essa montagem de operação. E o Goldman, ele está comprando aí de 100 em 100, ele pode manter isso, ele pode aumentar, mas o que chama atenção, ó, pessoal, é que nós não temos o Goldman aqui, ó, no book, mas nós temos ele aqui no Times and Trades. Então, isso é a característica do robô ativo, aquele que não aparece no book de ofertas. Ah, mas agora ele apareceu. Sim, mas ele está com um outro robô, porque ele está agredindo, ele está passivo também na compra, ele realmente quer comprar a Tullet. Se a gente observar aqui, ó, essa ordem da Tullet foi para o Goldman, porque ela está aqui passiva também, só que com um outro robô. Então nós temos dois robôs diferentes aí da mesma corretora, que está aí fazendo as operações. Então aqui, ó, 100, 200, 100, 700. Então ele não tem um padrão de ordens, né? Porque muita gente tenta achar padrão nas ordens. Não. O que chama atenção, ó, aqui tem 200 papéis, aqui tem 100 papéis, e o que chama atenção de fato é que ele vai lá e ele não está no book com essas ordens que ele agride. Aqui, por um acaso, ele também está, mas não é o mesmo robô. Como que eu sei? Porque quando os negócios vão saindo, esse aqui não mexe, ele mantém lá, e quando agridem, saem aqui da venda, agridem o comprador, ele vai sim, aí sim, a ordem se modifica. Veja, vamos lá, vou soltar mais um pouquinho, vou acelerar um pouco. Goldman, Goldman, Goldman. E aí a gente observa a frequência, né? Ele não para com essa compra. E ainda renova, além de comprar agredindo, ele compra na forma que nós chamamos de passivo, né? Ele aceita que agridam a sua posição quando ele está lá no book. Então aqui nós temos essa operação do Goldman, robô ativo. Olha só como ele vai aparecendo, repete, repete. Realmente bem interessante aqui a montagem desse player, né? A montagem que o Goldman teve aí em Ambev. Então, galera, basicamente é isso, até para que a gente não tome muito tempo aí, porque o que a gente quer é saber, primeiro, identificar os robôs e depois como operar os robôs, né? Então, a primeira fase é exatamente essa, como identificar. Então, aqui está o robô ativo, no caso, robô do Goldman. Então, estou vendo uma Tullet aí também. Verdade, a Tullet aqui também, ela não aparece como vendedora, ela também é um robô ativo, só que na venda. Então, nós temos aqui um bom exemplo do Goldman comprando, mas também temos um robô vendendo de forma ativa a Tullet. Bem interessante. Beleza, pessoal? Ah, mas como que eu vou focar se tem dos dois lados? Aí a gente vai lá para as aulas de estratégia e ter aí um panorama, e ao mesmo tempo, lá dentro do Trade ao Vivo, a gente consegue trazer para vocês uma contextualização bem interessante de como que a gente faz essa montagem de circunstâncias para olhar para um lado, para olhar para o outro, mas fato é que nós temos que ser seletivos. É isso aí, pessoal. Depois desse robô ativo, pessoal, existe um robô também que a gente adora operar. Ele realmente nos traz aí boas possibilidades quando observamos o mesmo, que é o chamado robô ativo turbo. Ele é praticamente o mesmo robô anterior, só que ele tem uma frequência constante e o tamanho de lote é muito significativo. Então ele executa ordens a mercado, ele não tem padronização de lotes, é uma frequência constante de agressão, numa velocidade e tamanho de lotes muito significativos e rápidos ao mesmo tempo. E aonde que a gente consegue identificá-lo? Todo robô ativo a gente vai identificar pelo Times and Trades, ok? Vamos observar. Então vamos lá, pessoal. O robô ativo turbo, que nós vamos usar aqui como exemplo, foi um trade que a gente estava lá na sala do trade ao vivo, né? O Luciano e eu. E a gente observou aí que Eneve entrou em leilão, e às 10h15, 10 e perto ali um pouquinho antes da abertura do Dow Jones, a gente começou a observar um fluxo bastante significativo aí nesse ativo. A gente vai ver o player. Vamos lá, pausei de novo, que é o BTG, então vamos lá. Eu quero que vocês observem esse roxinho aqui, ó, BTG, ó, BTG. Primeira coisa é observar que ele não aparece no book de ofertas, que é esse cara aqui do lado, ó. Isso aqui é o book, ok? Aqui é o Times and Trades. Times and Trades. E o que é legal vocês observarem é que eu coloquei ele nessa cor roxa justamente para chamar atenção aqui nessa operação. Ele tem aparecido em todos esses trades, e o que chama bastante atenção é essa quantidade aqui, ó, 12.500, 2.900, ou seja, ele vai agredindo sem padronizar lote. E é isso que eu vou soltar aqui agora, o nosso replay, justamente para vocês observarem. Vou até diminuir um pouquinho a velocidade aí,
para a gente poder entender um pouquinho melhor como que ele se comporta. Então, vamos lá, eu estou na velocidade 0,8, né, ou seja, 80% da velocidade normal. E aqui eu consigo ir parando, né, o replay para vocês observarem. Então apareceu mais um aqui, a nova futura, mas o que a gente quer realmente é uma repetição, não adianta ser uma única ordem, né? Uma única andorinha não faz verão, já dizia, né, o poeta. Vamos lá, olha só, BTG aqui, teve uma da XP bem grande, mas teve aqui BTG, BTG, BTG. Vamos lá, soltar para vocês. Tá chegando o momento que ele vai começar a acelerar realmente o processo aí, pessoal. Aqui ele começou com 1.100, 300, ainda está comedido. Aí ele começa a aumentar. 7.700, 2.500, 14,70 mais 1.500. Vamos lá. Mais uma vez, reparem, o robô ativo, ele não fica no book de ofertas, ele só aparece aqui negociando. Ele já vai direto para consumir as ordens que são colocadas no book, né? Então, estão vendendo no 14,72, ele vai lá e consome tudo. Então, veja, ó, a velocidade e a quantidade de vezes que ele vai aparecendo aqui no book, no Times and Trades, não no book. Acelerar um pouquinho. BTG, BTG, vamos lá, quero ainda mais lotes. Está lá construindo a posição dele. Apareceu um amigo ali para ajudar um pouco mais. Acelerar só um pouquinho. Aí deu uma segurada no fluxo, né? Normal. Aí ele voltou novamente a aparecer aqui, mas ainda com lote pequeno. Aí ele começa a acelerar novamente. Vai aumentando as posições. Apareceu mais um player aqui ajudando ele. Lá, BTG, BTG, BTG. Vamos lá. Aí mais uma ordem grande aqui da UBS. Vamos lá, vamos soltar aqui. É a frequência, né, pessoal? Olha quantas vezes vai aparecendo BTG, BTG, BTG. Realmente um robô ativo. Vamos lá, olha aqui, 73.300. Então, a frequência que ele vai aparecendo, né, é isso que nos importa para poder classificar o robô, além dele não aparecer aqui no book, né? Então, ele nos dá a condição aqui de entender, olha só como ele acelerou aqui, pessoal. 11.400, 5.900, aí nós temos aqui mais 3.000 papéis, ou seja, tudo isso configura que ele é um robô ativo. Por que é um robô ativo? Porque ele não está no book, ele está só no Times and Trades. E além disso, ele nos dá aqui, ó, essa quantidade de lotes que ele foi aumentando absurdamente, né? Ele vai desde 500 lotes aqui, 100 papéis aqui, 100 e 100 aqui. Só que quando a gente vai observando a construção da posição do BTG, a gente observa que ele está realmente com urgência. Ele precisa montar a posição a qualquer custo, né? Então ele está aí realmente comprando tudo que aparece para ele, que tudo que tem no book, ele vai consumindo e vai fazendo assim com que o preço seja arrastado. Isso é o que caracteriza aí, ó, olha lá, deu mais uma pancada, né? Então ele compra lá 500, ele compra 300, ele compra mais 100, e ele vai gerando assim também a necessidade de outros players irem construindo com ele esse cenário de
de fluxo, né? Ou seja, todo mundo olhando para o mesmo lado. Ele aparece sempre aqui nessas agressões. Acelerando cada vez mais, veja aqui, ó, BTG, aí apareceu um Bradesco comprando 50 mil, BTG mais 1.800, 1.000, ou seja, ele está acelerando e aparecendo companhia, gerando companhia para ele, né? Isso é realmente aí bem interessante quando a gente visa, né, seguir fluxo, pessoal. Não basta um único player, né? Mas aqui ó, chama atenção de novo, 1.300, 100, 100, 100, só que ele vai aumentando conforme o tempo vai se passando. Vamos descer aqui um pouquinho. Olha só. Então ele compra desde 100 em 100, 2.400, 3.200, 500. Ele tem aqui uma ordem que ele comprou 31.300 papéis, depois mais 3.900. Isso caracteriza um robô ativo turbo, pessoal. Essa urgência, ele vai mudando o tamanho dos lotes sem realmente aí, sem se preocupar se ele está arrastando o preço ou não. Então isso é o entendimento, é o primeiro passo, né, para a gente poder operar bem aqui esses robôs, é entender a característica do robô, né? A característica do robô ativo, a característica do robô passivo, enfim. E aqui a gente está observando especificamente a característica do robô ativo e turbo. Ele acelera mesmo, ele tem muita urgência. É muito legal esse robô ativo turbo, pessoal. Quando a gente consegue vê-lo no mercado, a urgência é fantástico. E assim como existe o robô ativo, existe o robô passivo, existe um robô que mistura essas duas tecnologias. Ele fica no book, espera ser executado, se não é executado, ele agride. É o chamado robô misto. O player fica no book aguardando agressão, se isso não ocorre, ele agride a mercado. As ordens são persistentes, reparem que sempre eu enfatizo isso. Ordens persistentes é o que nós buscamos no fluxo. Nos primeiros níveis do book, somem e consomem as ordens que estão lá. Retornam para o book, reiniciam todo o processo. Ou seja, ele faz o papel dos dois robôs, ativo e passivo. E onde que a gente visualiza esse robô? Tanto no book de ofertas, como no Times and Trades. Galera, vamos lá. O robô misto é aquele que fica esperando ser consumido, e eu quero que vocês observem agora essas ordens aqui ó, da C6, mas que se o mercado não chega nele, ele vai lá e agride o mercado, ele vai lá e toma partida e fecha negócio. Então observem aqui ó, esse robô da C6, 100 papéis, 200, 300, 400, 500. Ele foi lá e esses 400 papéis iniciais da C6, ó, ele fez negócio aqui. E o 100 a mais, Bertani, onde está? Ele deve ter sido consumido aqui, ó. Vamos abrir essa ordem do Credit? Vamos abrir aqui essa ordem do Credit? Olha lá, ó, C6. Então, aqueles 500 papéis que nós estávamos vendo, ele acabou sendo consumido. 400 em que ele agride e 100 que ele deixou ser consumido. Então, um robô misto, pessoal, ele tem a característica de ser observado no book de ofertas e quando ele não é consumido, ele vai lá e agride. Olha aqui de novo, ele aparece no Times and Trades. Então, quando ele agride, quem agride aparece no Times and Trades, quem não agride só aparece no book. E esse robô da C6 é um robô misto. Beleza, pessoal? Então, nas estratégias, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de robô, como que a gente pode tirar proveito nas nossas operações. Muito inteligente o robô, né? Muito ardiloso. Os robôs evoluem demais, os bancos, a inteligência artificial, toda a massa, né, para tentar tanto esconder a sua real intenção, como montar o melhor preço possível. E se existe um tipo, que não é bem um robô, é uma ordem, mas que eu amo operar, pessoal, assim como o Best Offer, assim como o robô ativo turbo, é a ordem iceberg. Por quê? Porque ela trava o preço, ela é defensora de níveis de preço. E isso nos dá condições tanto de comprar rompimento como de fazer vendas ou compras em pontos de níveis assim muito seguros, com stops de 1, 2 centavos. Porque é um player que trava o nível de preço com uma ordem mostrando uma quantidade e renovando a oferta no mesmo preço com a mesma quantidade automaticamente. Kebert, eu não entendi. Ele coloca lá 200 papéis, 1.000 papéis, 1.500 papéis e vai ficar renovando e não deixa o preço passar. E geralmente é uma ordem que tem uma quantidade padrão com pelo menos 1.000 papéis. A ordem iceberg, eu acabei falando um número menor que 1.000 agora como exemplo, mas porque eu realmente fico muito empolgado com esse tipo de ordem. Ela tem que ter no mínimo 1.000 papéis. E ali ele fica travando, tem 1.000, 1.500, 1.800, 2.000 e ele consegue realmente segurar. E por que chama iceberg? Porque ele só aparece um pedacinho, o restante fica submerso, como todo e qualquer iceberg. Onde que eu consigo identificá-lo? O foco total é no book de ofertas e Times and Trades na aba negócios, mas basicamente é no book de ofertas que a gente vê que ele fica renovando. Observem o exemplo.
Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui de ordem iceberg, né? Que é uma ordem em que o player apresenta um pedacinho dela, mas na verdade ele tem muito mais, que é exatamente a condição de um iceberg, né? Que a gente sabe que ele fica 6/7 embaixo da água, 1/7 acima. Então ele apresenta menos do que tem realmente para operar. Esse exemplo aqui é do dia 27/6, ELET 3. Deixa eu colocar aqui, obviamente, no nosso replay, né? Senão o mercado não, né? A gente não vai conseguir enxergar aqui. Então vamos lá, 11h15, nós temos o Morgan no 4500 aqui, ó. Esse aqui é o player que a gente vai observar. Opa, vamos lá, caixinha. Esse carinha aqui, ó, Morgan, que ele tem 1000 papéis aqui no 4500. Deixa eu soltar para vocês aqui e vamos colocar um alarme em cima do 4501 para vocês verem que ele realmente não passa, pessoal. Porque o iceberg, essa ordem, é uma ordem que defende nível de preços. É muito importante esse conhecimento. Ter essa reflexão, ter isso anotadinho aí, pessoal. Olha lá, deixa eu acelerar um pouquinho. Então ele vai no 98. Vamos ler aqui o Times and Trades. Deixa eu até aqui para vocês. Ó. 95. Aqui é onde que eu estou olhando, pessoal. Ó, saiu o negócio. 95. 94. 96. 97. Será que vai passar lá o 45? Vamos ver. 97. Acelerar um pouquinho, senão não chega. Olha lá. Chegou de novo no 97, mas não passou. E o Morgan está lá, ó, no 45, mantendo, marcando território. Essa daqui é uma das ordens que a gente adora observar lá no trade ao vivo. O Luciano e eu, a gente fica caçando essas ordens. São ordens realmente muito interessantes para nossas operações. Olha lá, Morgan no 45. Então, pode ver que ele fez a máxima aqui, ó, pessoal, do candle, a máxima no 45, mas não rompeu. Ó, tô com o alarme no 01. 2.400 papéis. Lembrem, o Morgan só tinha 1.000. Quando a gente observa aqui, ó, a profundidade, no 45, a gente só tem 100 papéis. Então, muitos observam e falam, nossa, eu vou conseguir passar, né? Olha só, solto de novo, o mercado volta. Está no 98. 97, vai romper, não rompeu. Voltou para 96, 95. Opa, olha só, a XP foi lá, 300 papéis, e o Morgan, impávido. Não se mexe, tá lá, R$45, pronto para a sua negociação. Vou acelerar um pouquinho aqui para a gente ver como que esse cara se segura, e aí ele se afasta. Afastou 10 centavos, já é o suficiente para a gente entender que ele conseguiu, de fato, ali defender a região de preços, né, pessoal? Então, ó, já está negociando 94, 95, e assim desceu. Ou seja, esse é um robô, é uma ordem que nós chamamos de ordem iceberg. Não consegue passar 92, 90. E o Morgan está lá, no 45, está aqui ainda. Ó. Olha só ele aqui. Ó. Não deixa passar de maneira alguma. É muito legal quando a gente consegue. Ó, e aqui o preço devolveu, né? Então, veja. Dá para operar esse tipo de ordem? Nossa, gente, se dá. A gente ama achar isso aqui lá no Trade ao Vivo. Luciano e eu, a gente fica o tempo todo caçando. E quando a gente encontra um ICE, e existem ordens ICE que são contra a tendência e ordens ICE que são a favor. Nesse caso aqui era um ICE contra a tendência, porque ELET estava subindo. E essa ordem conseguiu segurar o ativo nos R$45. E aí você consegue estruturar muitas vezes um trade com 1 centavo de risco. Ou até mesmo pegar um rompimento com uma melhor estrutura. Isso eu vou falar para vocês na próxima aula. Não quero ficar dando mais spoilers. Isso é uma ordem iceberg. Então, galera, com essa terceira aula do nosso seminário, a gente fica gabaritado, a gente fica chancelado, é a melhor palavra, né? Para que a gente possa observar as estratégias. E muita gente aguarda ansiosamente essa aula e é por isso que eu convido vocês a assistirem a nossa próxima aula, onde a gente vai juntar tudo isso numa panela, misturar e mostrar como que a gente consegue extrair valor aí do fluxo. Muito obrigado e aguardo vocês lá.